Hoje eu vou falar com você sobre um uso prático que você com certeza vai gostar de ter no seu diário. Eu já comentei em alguns vídeos passados sobre as diferentes formas de você encarar um diário, e que diário não é coisa de mulher. Mas esse vídeo ele tem uma abordagem muito mais prática e direto ao ponto, então não se estranhe com a duração tão diferente dos outros vídeos postados no canal. Então, sem enrolação, vamos direto ao que importa. Eu quero apresentar para vocês um conceito que eu me deparei com um livro chamado A Mente Educada, da Susan Bauer, que é o conceito chamado O Diário da Autoeducação. E por que esse conceito ele é interessante, principalmente para nós, seja a idade que você tiver, qualquer que seja a sua idade, principalmente no contexto atual. Esse Diário da Autoeducação, ele tem uma forma de você utilizar o diário que ela não consiste apenas em você registrar o que aconteceu no seu dia ou de você ficar despejando seus pensamentos. Também tem a parte de você despejar seus pensamentos. Mas o caráter mais direto e interessante do diário da autoeducação é atuar como uma espécie de extensão da sua mente. E você vai entender o que eu quero dizer. Esse diário da autoeducação, ele deve conter, em primeiro lugar, a essência do que você foi lido. E a gente pode trocar essa questão do que foi lido pelo que você absorveu. No livro, ela apresenta essa abordagem de diário no contexto da leitura. Mas isso não precisa se limitar apenas ao aspecto da leitura. Você pode utilizar isso para o que você consome de filmes, de séries, de artigos, até mesmo de histórias em quadrinhos, do que te chama a atenção. E você vai montando toda uma linha de processamento que você absorveu daquilo. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Recentemente, eu tenho assistido alguns vídeos do Quadrinho da Sarjeta, onde o Link, que é o criador de conteúdo, o cara que é o surreal, cara. O cara, ele traz todo um embasamento sobre as análises que te faz repensar a forma como você consome quadrinhos, animes, enfim. E eu tava pensando, dos meus pensamentos que eu tive em relação ao filme do Batman, o The Batman com Robert Pattinson. E conforme eu fui assistindo a análise dele, eu percebi que muitas das coisas que eu percebi, o Link ele também percebeu. Só que aí a diferença foi que ele fez um vídeo sobre isso, ele fez uma live sobre isso, e eu não escrevi isso, eu poderia ter escrevido isso. Tanto é que tem um momento da live que ele fala que, cara, tal momento do filme eu percebi que tal cena, ela foi o ápice. Ele comenta algo nesse sentido. E aí eu pensei, cara, por que eu não coloquei isso em diário? Porque eu achei tão interessante esse momento do filme, só que eu não coloquei no diário. Até porque na época eu não tinha tanta a prática constante, ou até mesmo não enxergava a importância e o poder que você ter um diário em suas mãos concede a você como indivíduo. Eu te dei esse exemplo para mostrar como é versátil também esse uso do diário. O diário da autoeducação, como o próprio nome já diz, ele visa justamente essa conduta autodidata que nós, que estamos na era da informação, precisamos nos ater, no sentido de não esperar que outra pessoa passe a informação para nós. Você precisa ir até a informação, ter uma postura mais ativa com relação ao seu aprendizado. Não que não seja necessário você ter um mestre, ou você ter um mentor, ou você ter um professor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você não pode depender de ter uma pessoa 24 horas do seu lado dizendo o que você deve ou não deve fazer. Você precisa ter essa postura ativa de procurar informação. E o diário da autoeducação, ele vem justamente como uma forma de solucionar isso. Qual que é o problema de alguns cadernos que tinha antes disso? Ou pelo menos uma prática comum que é atribuída ao diário, o uso, por assim dizer, que é muitos cadernos de anotação, diários, por assim dizer, eles se limitavam apenas a uma coleção de citações. Então era quase como se você pegasse uma espécie de pontos que te chamavam a atenção e você criasse uma espécie de Wikipedia particular. O que acaba acontecendo muito para pessoas que acabam se deparando com o segundo cérebro, ou com o conceito de segundo cérebro que o Thiago Forte popularizou, e replicar isso no Obsidian, no Notion, qualquer ferramenta que seja. E eu percebi também que muitas das pessoas, inclusive eu cheguei até um certo ponto a quase sofrer isso, que é na medida que o seu segundo cérebro ele vai crescendo em informação, de conexões que você vai fazendo, você vai começando a ter um sentimento de que você está criando uma espécie de Wikipedia. E você acaba mais sendo um cara que registra do que propriamente criando com aquilo que você está registrando, com as informações que você está colocando ali. Então é um efeito que eu tenho observado em algumas pessoas. Só que nesse caso, nesse diário em específico, isso não vai acontecer. Por quê? Porque tem um método, basicamente uma abordagem, que ela chama de um método tripartite, que consiste em você fazer o seguinte:
você anotar frases específicas, sentenças, conceitos, ideias, argumentos, referências, à medida que você for se deparando com eles durante a leitura. Eu expandi isso mais pra questão de você colocar no diário tudo aquilo que te chamou a atenção. Porque, cara, é natural. É natural que certas coisas vão te chamar a atenção e outras não vão te chamar a atenção. Seja porque no momento atual você está buscando por uma coisa específica e aquilo que te chamou a atenção te atende com a melhor eficiência, eficácia, por assim dizer, e outras coisas não. Tanto é que tem aquela questão que caso você tenha lido, já tenha tido a experiência de ler alguns livros, você vai entender isso que eu vou falar agora, que por vezes você deve ter se deparado com algum livro que você falou, cara, que você pensou, esse livro aqui parece que veio no momento certo, ou então que ele conseguiu colocar em palavras aquilo que eu estava pensando, mas não sabia expressar. Então, isso é muito fruto do seu contexto atual, do seu momento de vida, das necessidades que você tem no momento, seus objetivos, os problemas que você está passando. Então, no seu momento atual como indivíduo, certos livros fazem mais sentido de você ler. É aquela história. Para quem tá buscando chegar, sei lá, em R$1.000, não faz sentido pegar um livro que te ensina como ir de 100 mil para 1 milhão. Porque você precisa passar pelo processo de você chegar de 1 até R$1.000. Eu sei que é um exemplo tanto simplista, mas ele retrata o que eu quero dizer com isso. Isso se traduz no seguinte: você entendendo a sua necessidade, entendendo o que você está buscando, e você colocar isso no diário da autoeducação, isso vai atuar como uma ferramenta insana. O que eu tenho feito, cara? Eu tenho dedicado um caderno físico para isso, e eu tenho anotado, e as minhas anotações, elas não têm mais... Como posso colocar isso em palavras? Elas não estão se limitando apenas ao aspecto escrito, apenas à parte de você escrever. Eu também vou colocar na tela de vocês, na tela do vídeo, eu tô colocando também alguns desenhos que eu tenho feito. Por quê? Porque eu me deparei com uma informação que me chamou bastante atenção, de que nós, seres humanos, nós somos muito mais visuais do que ler um texto. Ou seja, quando você passa uma informação de forma mais visual, seja uma imagem, por assim dizer, você está passando muito mais informação do que você lendo um texto. Tanto que, quando eu me deparei com isso, foi com o Henry Armelin, foi com uma live dele que ele fez no Instagram. Quando eu escutei ele falando isso, eu falei, cara, isso aqui, eu vou pesquisar. Eu não pesquisei, confesso pra vocês, não pesquisei. Mas quando ele falou isso, fez sentido. Por quê? Porque antes da escrita ter sido inventada, ter sido criada, qual era a forma que nós utilizávamos para passar informação? É através da fala, através de histórias, através de símbolos. Posso estar falando besteira aqui, mas não existia até então uma forma, além dessas que eu comentei, de você passar uma informação. E tem motivo pela qual as histórias, elas são tão eficazes para você passar uma informação, você ensinar algo. Você pega, por exemplo, na Grécia Antiga. Por que as crianças, desde cedo, eram ensinadas, ou melhor, eram educadas com os mitos da própria cultura grega? Seja a Odisseia, toda a vasta gama de mitos que estão presentes na cultura grega. Você pega o mito de Aquiles, o mito de Ícaro. Você pode olhar com você pode ter uma primeira leitura de que é uma história que não tem um sentido, mas conforme você vai bebendo de certas diferenças filosóficas e psicológicas, você vai entendendo que tem uma profundidade muito presente. É quase como se eles tivessem pensado em cada aspecto do mito para passar uma mensagem que consegue ter múltiplas camadas de percepção. Então, por exemplo, o Ícaro, ou então o Sísifo, ou então Aquiles, Odisseu, Perseu, Hércules. Cara, eu já me deparei com psicanálise, com professores de filosofia, com escritores, com diferentes pessoas fazendo diferentes leituras sobre esses mitos, com nível de profundidade, que eu fiquei pensando, cara, como que é possível uma história... Aliás, não é nem a história em si, mas sim o fato dela ter sido tão bem pensada, que aí eu me pergunto, será que quando isso foi criado, já foi com esse intuito? Fica a questão. Mas a razão pela qual eu comentei tudo isso é porque uma imagem, eu não sei quem disse isso, mas uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, se eu fosse dizer pra você, se você me perguntasse, por que você tá colocando imagem na sua tomada de notas? Justamente a resposta é essa. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, basicamente, como funciona esse diário da autoeducação? À medida que você for estudando um tema do seu interesse,
você vai dedicar um local. De preferência, não vou dizer que devo ou não devo fazer, mas a forma como eu tenho feito é colocar num diário físico e depois passar isso para o Obsidian, para algum aplicativo, algum programa de computador que me permita conectar essas notas depois, principalmente editar. Mas o processo de conectar e fazer associações, eu já tenho feito isso no caderno. Então, o que eu tenho feito também na tomada de notas é justamente fazendo isso. Anotar as minhas reações, minhas impressões no primeiro momento. E depois que eu vou fazendo isso, eu vou começar a escrever um resumo do que eu li. Só que não termina por aqui. Na medida que eu faço o resumo, na medida que eu anoto tudo que me chama atenção, de trechos, de conceitos, de ideias e personagens, qualquer coisa que me chama atenção, e eu vou criando associações e conexões, eu vou pegando também algo que eu estou estudando em paralelo, algo que está me chamando a atenção, e vou conectar esse aprendizado com o que eu já estou lendo. Como assim? Eu tenho colocado, digamos assim, os pés na água para estudar sobre desenho. Eu percebi que... Aliás, não é que eu percebi, mas eu decidi que eu vou estudar mais sobre desenho, porque eu quero aprender a desenhar, simples assim. E a forma como eu estou buscando conectar o aprendizado de desenho com as coisas que eu estou estudando em paralelo é criar essa conexão. Então, por exemplo, à medida que eu vou aprendendo a desenhar, eu vou conectar esse aprendizado com a minha tomada de notas. Então percebe como uma coisa vai linkando com a outra? À medida que eu conseguir desenhar uma figura ou então uma imagem que melhor expresse o que eu estou pensando, eu vou conseguir traduzir aquele processamento, aquela percepção numa imagem. Então quando eu for lembrar daquilo, ou quando eu for fazer uma associação sobre o que eu estava aprendendo, sobre o que eu estava processando na minha mente, eu vou lembrar daquela imagem, eu vou ter uma imagem mental sobre aquilo. Eu não vou ficar apenas limitado ao texto. É claro que eu não estou dizendo aqui que apenas isso é o suficiente. Cara, eu só estou apenas compartilhando com você algo que eu estou aplicando na minha vida. Você faz o que você acha melhor, de acordo com as suas circunstâncias, no seu contexto, enfim. Mas, em resumo, recomendo a leitura do livro A Mente Educada. Essa questão do diário da autoeducação, recomendo imensamente vocês terem essa prática. Não se limitem apenas com o que eu falei aqui nesse vídeo, porque isso foi apenas uma forma de aproveitar o que já estou fazendo e criar um vídeo em cima disso, e criar um conteúdo e compartilhar com vocês o que está funcionando para mim. Não sei se vai funcionar para vocês, mas... Por que eu... Aliás, respondendo uma pergunta que me veio agora à mente, que talvez você esteja se fazendo. Por que você está fazendo esse vídeo? Esse vídeo, ele é um apelo para retomada de uma postura mais ativa com relação à informação que nós estamos constantemente sendo expostos e estimulados. Então isso é uma forma de você fazer uso do que você consome e você transformar, seja um texto, não que com um fim em si de você publicar isso na internet, mas até mesmo com um fim de você processar aquilo que você está assistindo, do que você está lendo, do que você está ouvindo, e você criar associações, você escrever um resumo sobre isso, você pensar, cara, e se essa ideia aqui, sabe, você realmente está num processo criativo de você estar criando, e você criar associações. Então isso vai te colocar no modus operandi, onde você vai poder brincar muito mais com a sua mente, e vai ser um processo divertido. Porque eu penso que o estudo, a prática, o conhecimento, ele não precisa ser algo engessado que você precisa ter medo disso. Como a escola acaba passando esse fenômeno para as pessoas. As pessoas acabam ficando menos e menos, cada vez menos curiosas ao decorrer da vida. Então, o meu vídeo, ele vai muito com o direcionamento de fazer esse apelo, de você não se deixar, primeiro, não ficar morto por dentro na questão da curiosidade. O segundo ponto, de você não apenas ser um cara que recebe informação, mas um cara que, ao receber informação, você criar com base nela. Você fazer associações, você criar conexões, você criar pontos de vista únicos do que você pensa sobre aquilo. E como eu comentei, não com o intuito de você produzir conteúdo, mas sim de você produzir algo, de você criar algo que te faça transcender, por assim dizer, o seu nível de processamento, o seu nível mental, ou até mesmo intelectual atual, para um nível acima. Então isso vai te dar uma percepção de, eu diria, de realidade, até mesmo de como você enxerga a realidade de uma forma muito mais complexa. Bom, pelo menos essa é a conclusão que eu cheguei com base em tudo isso. Eu espero que isso de alguma forma tenha sido útil para você, ou que tenha gerado com a predisposição de você ir lá e realmente aplicar isso que eu falei. A recomendação mais prática, ao invés de você ficar vendo a divagação de um sujeito, pega o livro que eu estou citando.
estou usando de referência o livro A Mente Educada da Susan Bauer. Vou deixar o link na descrição. Então, meus nobres, não fiquem refém das informações que se apresentam para vocês. Usem essas